Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o compromisso de Boaz com Ruth, 2, o casamento entre Boaz e Ruth, 3, a remissão da linhagem de Davi através de Boaz e Ruth. Nosso texto áureo se encontra em Ruth, capítulo 3, versículo 11, que diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aqui é Boaz que está falando para Ruth. Essa frase Boaz disse para Ruth. A verdade prática diz que uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e também à família. A palavra-chave é remissão com C cedilha, tá? Remissão com 2 S tem um outro significado, uma outra conotação. Basicamente, a remissão com 2 S é o que Jesus fez por nós, e essa remissão aqui é o que o homem faz por outra pessoa. No caso, o homem fez por uma mulher. Ou por um terreno, no caso, né? Primeiro tópico, compromisso de Boaz com Ruth. A palavra compromisso, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é pacto, obrigação assumida por uma ou diversas partes. Também significa comprometimento e também significa acordo. Então o primeiro subtópico fala no lugar da bênção. Ruth capítulo 2, versículo 23 diz: Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Olha o finalzinho, frisando o finalzinho aqui, e ficou com a sua sogra. Então esse era o lugar da bênção. Para Ruth, nesse momento, esse era o lugar da bênção, com a sogra. Então no caso dela, tá? De repente não é o seu caso, nem também foi o meu. Minha sogra mora muito distante daqui, e eu quero mandar um abraço para ela, juntamente com o meu sogro, que eles são bênçãos de Deus na minha vida. O seu lema era: tudo quanto me disseres farei. Onde está escrito isso? Ruth capítulo 3, versículo de número 5. Tudo quanto me disseres farei. Então Ruth era obediente e submissa à sua sogra. Ruth, ela não se aventurou por parte alguma. Ela não quis sair, ela não quis levar uma vida independente. Ela foi com a sua sogra e ela permaneceu com a sua sogra, e ela obedeceu a sua sogra como se fosse a sua própria mãe. Então ela não quis se aventurar, ir atrás de rapazes novos, um novo casamento com um rapaz rico. Não, ela não fez isso. Ela obedeceu, ela simplesmente obedeceu a sua sogra. Ruth capítulo 3, versículo 10 diz assim: E disse ele: Bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste. Mais uma vez Boaz falando com Ruth, tá? Atrás de nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Então ela não fez isso. Boaz estava notando isso, Boaz percebeu isso e falou para ela. Não buscou, Ruth, ela não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Ou seja, para ela ter um novo lar é fundamental para a felicidade e também para a segurança. Então o casamento é uma instituição divina fundamental, como diz Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Também tem Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e Hebreus capítulo 13, versículo 4, que você vai ver sobre o casamento ali também. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Aí vem o subtópico 2 que diz assim: a iniciativa de Noemi. Os cereais eram colhidos e eram levados para a eira. Eira é um terreno plano que é preparado para debulhar as espigas, para tirar o grão das espigas. Aí Noemi, ela ficou sabendo que naquela noite Boaz ele faria esse trabalho, ele faria essa separação, essa debulha. Então era uma oportunidade. Então a debulha do trigo, a debulha dos grãos era uma oportunidade para Ruth demonstrar o interesse dela de ser remida. Então olha a ideia da sua sogra, Ruth capítulo 3, versículos de 4 a 7. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás, descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Olha só, ela só tinha que fazer isso, ela só tinha que obedecer. Foi lá, não deixou que ele a visse, entrou no lugar onde ele fez a debulha, e quando ele foi se deitar, quando ele foi descansar, o que aconteceu? Ela chegou próximo dele, descobriu os seus pés e deitou nos seus pés. Versículo 5. E só assim, era só fazer isso daí, e olha o resultado aqui, ó. E ele te fará saber o que deves fazer. Então, versículo 5. E ela lhe disse:
tudo quanto me disseres farei. Versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Versículo 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Então, o que isso demonstra? Demonstra que se trata de um costume já conhecido da época. A pessoa fazia isso, a mulher fazia isso, e a pessoa já entendia o que era para ser feito. Então, e também uma outra coisa aqui, ó, estender a capa era um sinal de compromisso de casamento. Pode dizer, por que está falando da capa? Por causa do próximo versículo que nós vamos ler aqui, Ruth capítulo 3, versículo 9. E disse ele, quem és tu? Ó, quando ele acordou, ele disse assim, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa, olha só, sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então, ó, estender a capa é um sinal de compromisso, de casamento, tá? É isso que significa. O terceiro subtópico fala respeitando o processo. Então, para se encontrar com Boaz, Ruth ela precisava se banhar, ela precisava se perfumar, ela precisava se vestir, e vestir não é qualquer coisa não, vestir a sua melhor roupa. Isso lembra alguma coisa para você? Quando você vai cultuar, quando você vai encontrar o esposo que é Cristo, lembra alguma coisa para você? Ruth capítulo 3, versículo 3, olha o que a sogra dela diz, lava-te pois, unge-te, na outra versão vai dizer perfume-se ou passe perfume, e veste os teus vestidos, na outra tradução diz, veste a tua melhor roupa e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, ou seja, não deixa ele te ver, não deixa ele saber que você está lá, não deixa ele ver como você está, até que tenha acabado de comer e beber. Então, quando ele se deitasse, ela faria todo esse processo. Então, a santidade, ela não exclui a ternura, ela também não despreza a beleza, desde que seja com simplicidade, com pureza e também com moderação. 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem ou se enfeitem em traje honesto, com pudor e também com modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Trança aqui não é uma trança comum não, tá? Trança aqui é que elas utilizavam fios de ouro para poder colocar no meio da trança. Então é toda uma outra história, não é? Ah, não posso fazer trança? Pode dizer, claro que pode fazer trança, fica à vontade, desde que seja, olha o que ele diz aqui, ó, traje honesto, com pudor e modéstia. Tem que ser assim para a mulher se vestir. Aí vem o versículo 10, mas se eu tirar o parênteses, fica assim, ó, mas com boas obras. Agora com parênteses, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Então tem que ser da mesma forma que convém para essas mulheres que servem a Deus, da forma que convém, Sabe o que é convir? Que é conveniente. Então, por volta da meia-noite, né, irmão? Fala, isso diz respeito a alguma coisa, faz você se lembrar de alguma coisa? Meia-noite, por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada aos seus pés e pergunta, quem és tu? Está lá em Ruth 3,9 que nós já lemos, tá? Então, ó, ela orientada por Noemi, sua sogra, Ruth, ela se identifica, ela lembra-lhe a condição de remidor, a Boaz, ela fala para Boaz da condição de remidor, estende sua capa sobre a tua serva. Então Boaz ele era um parente remidor, realmente, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade da remissão. Então é por ordem, é uma escala aí. Quem é o parente mais próximo é aquele que tem direito primeiro. Se ele abrir mão, aí o próximo vai ter direito da remissão, tá? Então ele tinha, esse outro parente, ele tinha a prioridade. Então era preciso aguardar, ou seja, respeitar o processo. Ruth capítulo 3, versículo 13. Fica-te aqui esta noite, Boaz falando com Ruth, fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te redimir, tudo bem, bem está escrito aqui, né? Que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ou seja, se ele quiser te redimir, ele vai te redimir. Agora, se ele não quiser, é como se ele estivesse fazendo um juramento aqui, ó, vive o Senhor. Ou seja, eu juro por Deus que eu vou te redimir. Então, o caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta. Olha aqui o versículo 14 do capítulo 3. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Para ninguém ficar falando mal, né? Mesmo porque não aconteceu nada até então. Então, ó, mesmo estando perto de uma bênção, presta atenção nisso aqui, ó, uma bênção ela pode ser
perdida se nós não soubermos esperar o tempo certo e também se nós não soubermos respeitar o devido processo da bênção. Então eles podiam ter avançado o sinal naquele exato momento, mas a bênção poderia não vir, ou tenho certeza em dizer que ela não viria da forma como eles receberam. Provérbios 20:21 diz que a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. O resumo desse tópico diz que o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Um exemplo que eu gosto sempre de citar é assim, um filho é bênção de Deus? Um filho é bênção de Deus. E se ele chegar antes do tempo, uma bênção prematura, continua sendo uma bênção? Continua sendo uma bênção, mas poderia ser melhor se ele viesse no tempo, porque vai ter todo um sofrimento, todo um preparo, vai ter hospital, mais tempo passando no hospital, internado, UTI neonatal, vai ter todo um processo mais doloroso, então uma bênção antecipada. Se ela vem no tempo certo, aí sim é uma bênção maravilhosa, é 100% alegria, somente alegria. Segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth. Está até aqui, né? Boaz e Ruth. O casamento entre Boaz e Ruth. Primeiro subtópico, concluindo o negócio. Então Ruth, ela teve iniciativa de falar com Boaz sobre a tal da remissão. Mas havia um obstáculo. Que obstáculo? Nós já falamos, né? Que é o parente mais próximo do que Boaz. Então Boaz, ele agiu rapidamente, como Noemi havia dito em Ruth 3,18, sossega minha filha, aquele homem não descansará, falando de Boaz, né? Noemi falando de Boaz, aquele homem não descansará, até que conclua hoje este negócio. Então Noemi já tinha certeza de como Boaz agiria. Noemi já conhecia Boaz, já sabia como ele era. Então todo homem, olha só, presta atenção de novo aqui, ó, todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e também vida conjugal. Gênesis 2:24 diz assim, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ou seja, o que Deus uniu, não separe o homem. Efésios 5:25-28 diz, vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está no plural aqui, mas está assim, maridos e também mulheres, né? Vós maridos, amai as vossas mulheres. Mas o marido ame a sua mulher, tá bom? Eu estou falando no singular para poder te explicar que não é o marido ter várias mulheres, nem a mulher ter vários maridos, tá bom? É um para cada, é um de cada, um marido e um para uma mulher. Então o marido ele tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, da mesma forma que Cristo fez, o marido precisa fazer se for necessário, se houver essa necessidade. Versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, se você ama a sua mulher, você ama a si mesmo. Por quê? Porque os dois são uma só carne. Agora são uma só carne. Então, se você ama a sua mulher, você está amando a si próprio. O segundo subtópico fala sobre resgate da lei do levirato. Ruth 4:1. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe, fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Irmão, para pensar, Boaz malemar acabou de chegar no lugar, o fulano já ia passando. Será que não foi uma coincidência isso aí? É muita coincidência, não é? Então será que não seria mais um ato da providência divina? Com toda certeza foi. Então Boaz ele chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Então precisava que 12 pessoas estivessem presentes para poder valer o negócio. Então tinha Boaz, tinha o outro remidor e tinha mais 10 testemunhas para poder assinar o negócio. Então houve aplicação das duas leis nesse caso. Que leis são essas? A lei do resgatador, nós já falamos em lições anteriores, a lei do resgatador e também a lei do casamento por levirato. Então resgatador e levirato, que no caso o resgatador resgatava as propriedades, resgatava os bens, e o levirato assumia a esposa do falecido para dar geração ao nome do falecido. Ruth capítulo 4, versículo 6, versículo 9 e versículo 10 diz assim: Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Então aqui o parente mais próximo que tinha o direito de remissão, a princípio ele quis redimir, ele quis remir
por causa da terra, ele quis fazer isso daí. Porém, quando ele soube que havia uma mulher também, que ele teria que assumir o casamento através da lei do levirato, aí ele falou, não, agora então eu não posso, que vai atrapalhar toda a minha herança. Versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi. Ou seja, aqui ele fez o papel de resgatador dos bens. Aí vem o versículo 10. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Então o versículo 9 fala do resgatador, da lei do resgate, e o versículo 10 fala da lei do levirato. Então ele resgatou as terras e também resgatou a moça, o nome do falecido. O terceiro subtópico fala o registro público. Então, seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate ela foi selada, ela foi chancelada, ela foi carimbada. Ruth capítulo 4, versículos 7 e 8. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Versículo 8. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então, quando ele terminou de falar que ele não iria remir, mas que Boaz poderia remir, que ele passava esse direito para ele, então ele descalçou, ele tirou o sapato dos seus pés e entregou para Boaz. Então, o testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth, ele recebeu uma confirmação uníssona. Olha só o versículo 11 do capítulo 4. E todo o povo, todo o povo que estava na porta e os anciãos, que foram as 10 testemunhas, disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então todos eles abençoaram a Boaz e Ruth nesse negócio. Então Ruth ela foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras, porque todos a conheciam, todos sabiam da sua índole. O resumo desse tópico diz assim, o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil. O terceiro tópico fala sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e de Boaz. O primeiro subtópico fala sobre o nascimento de Obed. Então, o casamento foi consumado. Então, Boaz agora ele podia tomar a Ruth por mulher. Aí Ruth 4:3 diz assim, e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Então, depois do casamento consumado, eles tiveram relação, tá bom? Não foi antes disso não, foi depois do casamento. Aí o Senhor abriu-lhe a madre e ela teve um filho. Então foi grande a celebração das mulheres de Belém também, juntamente com Noemi. Olha só, Ruth 4:14. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Então, além de todos os homens, além de todos os anciãos, as testemunhas lá na porta da cidade, abençoarem a Boaz e a Ruth, aqui também as mulheres, as amigas de Noemi também abençoaram o casal e abençoaram a Noemi também. Então antes, a Noemi, estamos falando da Noemi aqui, amargurada e acreditando estar sob ou debaixo do castigo divino, lá em Ruth capítulo 1, versículo 13, versículo 20 e versículo 21. Noemi ela recebeu agora uma renovação de vida. Então se você pegar a Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, em Ruth 4:15 vai estar escrito assim, e ele te será por renovação da vida. Nova Almeida atualizada. Aqui nós costumamos ler, Almeida corrigida fiel, diz assim, e ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então, Noemi ela teria agora alguém que cuidaria dela na sua velhice. Então, era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Provérbios 17:6 diz assim, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, os netos, e a glória dos filhos são seus pais. Então, neles, nos netos, no caso aqui, os idosos, eles projetam o prolongamento da vida, recebem ânimo e também encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles.
segundo subtópico, fala sobre Boaz, um tipo de Cristo. Então, se a lei do levirato ela não ocorresse, não tivesse acontecido, Boaz não tivesse casado com Ruth, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Ruth, capítulo 1, versículo 12 diz: Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já muito velha sou para ter marido. Noemi falando para as duas noras. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, versículo 14, então levantaram a sua voz, e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua... Orfa é o nome da pessoa, tá? Lembra que nós falamos até o significado do nome? Ela não era órfã, o nome dela é Orfa. Então Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ou seja, está dizendo aqui que Orfa ela se despediu e voltou para os seus deuses, voltou para o seu povo, voltou para a sua terra, voltou para Moab. E aliás, ela já está em Moab, né? Porque na verdade Noemi estava saindo de lá para voltar para Belém. Então Orfa retornou, mas Ruth se apegou a Noemi e veio com ela. Então o Deus de Israel encontrou com Ruth, nesse caso, né? Ela veio se encontrar com Deus e ela realmente se encontrou com Deus. Que como Ruth é um tipo da igreja e ela se encontrou com Boaz, que é um tipo de Cristo. Cristo é o nosso Redentor eterno, 1 de Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 19, mas com o precioso sangue de Cristo, que nós fomos resgatados, ele está dizendo aqui, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, não, foi com o sangue de Cristo que nós fomos resgatados, que nós fomos redimidos. O resumo desse tópico diz que o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. A conclusão diz que a história de Ruth ela é uma história de redenção. Tito capítulo 2 versículo 11 diz que porque a graça, é uma explicação, não, porque tudo junto, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado. A quem? Algumas pessoas? Não, a todos os homens. Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, a graça salvadora de Deus, ela se manifestou, ela tem se manifestado a todos os homens. Então, que nós possamos proclamar com poder a vida e a obra de nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Atos 4,12 a gente já conclui aqui. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, ou dependendo da sua tradução, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus tem todo o poder, somente o sangue dele derramado pode nos purificar de todo o pecado, somente ele pode nos limpar, nos purificar, nos perdoar e nos levar juntamente com ele para o céu. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.